Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal da equipe Go UFC para mais uma live. Vamos chegando aí, galera. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí, Kikito, Jaqueline. Hoje a gente tem um papo, Marcelão lá do Preto, forte abraço, Marcelo, parceria forte aí. Hoje a gente tem um convidado aqui, nosso personal, Felipe de Paulo. Ele vai falar um pouco sobre saúde, sobre emagrecimento. Muita gente aí pensando em emagrecer nessa quarentena. Então hoje tem esse papo mais que especial. Mas antes, quero falar com vocês importante sobre coronavírus. Os números continuam aumentando, a gente precisa redobrar os cuidados com a nossa saúde. Se for sair, use máscara, continue utilizando álcool em gel, proteção acima de tudo. Infelizmente, o inimigo é invisível e cabe a cada um se proteger. Beleza? Vamos ver se o Felipe já entrou aí, ele não está na área ainda. Aproveitar para mandar um abraço aqui para os nossos parceiros que fazem parte aqui do canal da equipe Go UFC. Marcelo da do Preto, tá com um boné novo aí top. Entra no Instagram da do Preto e vê o boné novo que tá lá. Unidos Pneu Importados, também nosso parceiro. Armarinho da Del, outro parceiraço nosso aqui. A doceria Dai Cardoso, melhor doce da região é com Dai Cardoso. Pode pedir para ela aí. Fala com o Nilmar que tem desconto. Se conversar com o Nilmar tem desconto. Beleza? Vamos ver se o Felipe tá na área. Rafael também chegou aqui. O Felipe ainda não conectou. Mas enquanto ele não conecta, tem novidade também hoje, né? O futebol brasileiro volta a ter partidas. Inclusive é um dos debates do nosso canal aí. Quem é a favor do retorno do futebol, acha que o mundo está preparado já para... Quer dizer, o mundo não, o Brasil, né? Está preparado para receber partidas de futebol ou não? Vai dizendo aí a galera aí. Quem é a favor, dá um sim. Quem não é, coloca não. A gente já começar um papo aqui legal. Aproveitando, já manda aí um aviãozinho para mais 10 pessoas convidando para nossa live. O Felipe ainda não entrou. Deve estar com algum problema. O Felipe ainda não está na área. Alô, Felipe. Fabiana, Gilberto, grande Niva também entrou aqui na nossa live. Maria, Regina, tem uma galera chegando. E aí, quem é a favor do retorno do futebol? Acha que está preparado? Arlane acha que não. E aí, o futebol já pode voltar ao Brasil? Valeu, Niva. Grande Cláudio Paranhos. Nossa peixaria, esqueci o nome da peixaria. Fala o nome da peixaria aí, Cláudio. Jaqueline acha que sim. Maria Muniz está na área. Salomão, grande Salomão. Pessoa fantástica. Regina acha que não. Cleidmar acha que não. Maria acha que não. Aninha acha que não. Cláudio acha que pode voltar, mas sem torcida. Peixaria Onda Viva. É isso aí, Marcelo. Obrigado. Maria Muniz acha que não. Salomão acha que não. A maioria das pessoas acha que o futebol não deve retornar. Também acho que está complicado, apesar dos protocolos que a CBF tem colocado, mas é meio complicado o futebol retornar nesse momento. Chamando aqui o Felipe. Dá um oi para mim, Felipe. Obrigado, galera, pela audiência aí. Para mais pessoas participar. Marcelo acha que é precoce. Fala, Luiz meu Henrique, nobre. grande Luiz Henrique. Fala, Felipe, muito boa noite. Boa Tudo noite. bem? Você tá vendo bem aí, ouvindo bem? Eu tô. A galera de casa tá ouvindo bem? Aqui tá tudo certo. Bacana, Felipe. Obrigado aí por aceitar o nosso convite de bater esse papo conosco. Eu que E agradeço. eu já aproveito para... Grande Henrique, obrigado aí pela audiência, meu Henrique. Você é parceiro. E eu já aproveito para fazer a apresentação, né? Quem é Felipe Paulo? Felipe de Paulo. Bom, eu sou Felipe de Paulo, né, personal trainer, e eu sou especialista em emagrecimento.
Então, eu trabalho com públicos voltados para o emagrecimento, tá? Então, são pessoas que querem perder desde 4 quilos a 10, 20, 30 quilos, né? Então, o meu público é esse. Atendo mais mulheres, né? Mas eu também tenho muitos alunos homens que também querem emagrecer, né? Mas o meu público, em geral, 70% são mulheres. Então, eu trabalho mais voltado ao emagrecimento, né? Então, a prescrição de exercícios, meus programas de treino são para pessoas que querem emagrecer. Não, bacana. Emagrecimento nessa época de quarentena, a gente vai conversar muito sobre isso. Eu tenho muitos Bora! amigos que criaram um efeito agora sanfona nessa época de quarentena. E eu vou começar com aquela pergunta de prática, né? De prática. Por que é importante fazer atividade física, Felipe? Então, Deixa eu dar só um salve aqui, meu parceiro Wendel Borges. Gratidão aí, Wendel, na nossa live mais uma vez. quando a gente fala de atividade física, primeiro que a gente precisa deixar claro a diferença de atividade física e exercício físico, né? Atividade física é qualquer movimento que eu tenha um gasto energético, qualquer movimento corporal que gaste energia. Por exemplo, escovar os dentes, uma caminhada com o cachorro, eu estou deitado no sofá aqui, eu levanto para ligar uma televisão, né? Tudo isso é atividade física. Qualquer atividade corporal que aumente o meu gasto energético. Agora, o que é exercício físico? O exercício físico ele já é algo sistematizado, ele já é algo que é planejado. Eu tenho uma sequência de exercícios, eu tenho um tempo para começar, eu tenho um exercício específico para fazer, eu tenho um tempo para terminar e eu tenho um objetivo final com aquele exercício. Ele é programado, ele é sistematizado, ele é prescrito por um profissional para um objetivo, seja o emagrecimento, seja uma alta performance como atleta para melhorar o desempenho, seja para ganhar massa muscular, seja para competir, seja para qualquer outra finalidade. Então, basicamente, atividade física é qualquer movimento corporal que gaste energia. Exercício físico é algo planejado para um objetivo final, né? E esse objetivo ele pode ser estético, ele pode ser para a saúde, ele pode ser competitivo, porque existe também uma grande diferença entre esporte, né, e esporte de alto rendimento, né? O esporte de alto rendimento ele não é sinônimo de saúde. Não é porque é atleta que é sinônimo de ser saudável. Atletas convivem, você trabalha com futebol, atletas convivem com lesões de joelho, ligamentos, entorses, pubalgia, diversas lesões, traumas acontecem em atletas. Atletas que fazem 10, 15 cirurgias é um absurdo, né? A questão de lesões musculares que acontecem. Então, o esporte de alto rendimento também, ele não é sinônimo de ser saudável, não é sinônimo de saúde. Um atleta, ele não é um sinônimo de saúde. Ele, apesar de praticar o exercício físico, a depender da intensidade, a modalidade que ele pratica, isso não é um parâmetro para dizer que a pessoa ela é saudável, tá? Então, essa é a primeira diferença. E por que é importante a gente fazer um exercício físico, né? Primeiro, para a melhoria do nosso perfil lipídico, o que é isso? Colesterol, né? Essas questões que envolvem todo o processo hormonal do corpo, né? Bioquímico, né? A liberação dessas substâncias, né? Colesterol, praticamente 70% dele é liberado pelo sangue. Muito pouco vem do alimento. Então, algumas pessoas, elas acham que, por exemplo, ovo aumenta colesterol, sabe? Esses mitos relacionados à alimentação. Mas, basicamente, a maioria é questão genética mesmo, questão de sangue. Então, a ideia do exercício físico é fazer um ajuste metabólico. Preparar esse indivíduo para, primeiro, tratar ele para que ele não tenha possíveis doenças, né? Um prognóstico aí, evitar a hipertensão, né? Uma diabetes tipo 2, câncer, obesidade, né? Tudo isso são fatores de risco, né? Existem pessoas que têm predisposição genética, né? Mas com o exercício físico a gente pode evitar, né? Tentar evitar algumas dessas predisposições e assim aumentar, né, a qualidade de vida desse indivíduo, aumentar a sua longevidade e evitar algumas comorbidades. A gente está vendo hoje, Fábio, com o Covid, que a maioria, né, das pessoas que são acometidas, que são jovens,
né, e que tem um desfecho morte, é por conta da obesidade, né? Então, a obesidade ele é um dos principais fatores. Travou um pouquinho para mim. Voltou? Travou. Travou para mim, Felipe. Tá, Vocês deixa estão eu me ver se você escutando, pessoal? parou. Porque para mim você está normal aqui. Tá travado o meu áudio ou o de Felipe? Eu estou ouvindo bem aqui vocês, tá? Eu estou sem áudio, se eu tiver... Ah, voltou? Tá. Alguém botou voltou, é porque tem um Voltou. delay, né? Então, daqui que a galera responda, a gente já tá... Entra de novo, só Felipe. Travou o minha internet. Voltou. Beleza. Voltou. Tá, vamos ver onde é que eu parei aí. Mas eu retorno falando do Covid. A gente está vendo que o Covid ele é um grande fator de risco para os jovens, né? E por conta da obesidade, né? Então, um dos principais fatores de risco no desfecho morte para obesos, né? Então, o exercício físico é justamente, né, um dos fatores chaves, né, que vão te ajudar a evitar que você chegue a esse nível de obesidade e, quem sabe, até prevenir algumas doenças como hipertensão, diabetes, câncer, outras comorbidades que são associadas por conta da obesidade, tá? Então, basicamente, o exercício físico não é só também na questão da ausência de doença, né? Nessa prevenção de doenças, mas também no bem-estar, na liberação de hormônios do prazer, serotonina, norepinefrina, um monte de substâncias químicas que são liberadas através do exercício físico, que traz aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, né, que aumenta a nossa serotonina, porque muitas doenças também, como depressão e ansiedade, são por conta dessas aminas metabólicas, serotonina, né, quem tem uma depressão tem baixos níveis de serotonina, e o exercício físico aumenta esses níveis de serotonina. Então, veja, o exercício físico ele é fundamental não só na prevenção de doença, mas no bem-estar como um todo, né? É um dos pilares, não é o único. A gente tem, sei lá, 5 pilares básicos, né, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, que seria o treino, a alimentação, o sono, o fator social e o fator psicológico, né? Então, assim, a gente antes via o indivíduo como biopsicossocial. O que é isso? O indivíduo biológico, né? Suas questões biológicas, psicológicas e sociais. Hoje já é incluso também o termo biopsicossocial espiritual, porque as práticas religiosas também desse indivíduo contribuem, né, com sua formação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui meio grotesco, tá? Mas uma pessoa que é evangélica, ela não bebe álcool, né? Algumas não bebem álcool, né? Não fumam e tal, mas elas comem muito e bebem também refrigerante. Então, veja, existem outros fatores, né, que contribuem para essa obesidade, né? Ela não está fazendo uma coisa que vai prejudicar, mas compensa em outras. Então, veja, não é por conta da religião, tá, gente? Eu estou falando que existem algumas restrições, né? Em determinadas religiões, existem algumas culturas, tá? E que determinados padrões podem ser desencadeados outros padrões comportamentais que também podem contribuir, né, nessa questão da obesidade. Eu não estou dizendo que é a religião, pelo amor de Deus, não entendam mal. Eu estou dizendo que o contexto e o ambiente que você vive, ele também é um fator determinante para aquele resultado que você vai ter. E tem diversos estudos que falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, quem são essas pessoas que a gente mais convive? Isso tem todo, como a Anne falou aqui, ó, a Ana falou aqui, isso tem tudo a ver com comportamento, né? Os nossos meios sociais, as
nossas interações, né, o nosso convívio. Então, tudo isso tem relação direta com o nosso processo de emagrecimento, né? Emagrecer é algo que a gente chama de multifatorial. Não depende de uma única coisa. Para emagrecer, a gente precisa ter déficit calórico. O que é isso? Eu tenho que gastar mais energia do que eu consumo. Beleza, mas esse não é o único fator. Porque às vezes, Fábio, se eu chegar domingo em sua casa e tiver uma feijoada e eu tiver de dieta, você vai falar, bora, pô, comer uma feijoada aqui. Então, por questões sociais, para não desagradar Fábio, eu vou comer uma feijoada, né? Então, assim, eu preciso também me policiar, né? Até que ponto, né, eu posso ir nessa feijoada, quanto que eu posso consumir dessa feijoada, porque veja, no emagrecimento, quanto mais você restringe, pior é. Então eu costumo dizer que assim, você pode comer tudo, mas não tudo. Você pode comer de tudo, mas não tudo. Por exemplo, se eu for na casa de Fábio, tem lá uma feijoada, depois da feijoada tem um mousse, e tem uma Coca-Cola, e tem 30 cerveja, e eu vou em tudo. Não funciona, né? Eu posso ali comer minha feijoada, tomar minha Coca Zero ali e estar satisfeito. Ou eu posso fazer a escolha de tomar só minha cerveja ali, comer minha feijoada e tomar umas duas. Entende? Eu posso tudo, tranquilo. Mas eu não posso comer tudo, né? Eu posso de tudo, mas não necessariamente ter que comer tudo, abraçar tudo. Então, essas escolhas, elas também fazem total diferença. Ó, essa foi uma pergunta só. Se você deixar aqui, Fábio, eu vou passar 2 horas falando, velho. Não, fique à vontade, fique à vontade. Os comentários aqui estão muito, muito positivos, pode ficar à vontade. Você acabou entrando em outra pergunta que eu tinha, que era com relação a ajuda na ansiedade, né? Se o exercício físico ele ajuda no combate à ansiedade, já que a gente vive um momento que muitas pessoas estão confinadas em casa, e que essa explicação se é importante o exercício para combater a ansiedade. Só mandar um salve aqui para Jamelão, que está aí na live também, se me mimado. Alô, Exatamente. Jamelão, forte abraço. Você me ouviu? Então, Fábio, o que acontece? Num processo de ansiedade, geralmente, né, as pessoas que sofrem de ansiedade, a ansiedade ela não é ruim, tá? O excesso. Voltou a travar. Travou de novo aqui para mim, Felipe. Tá beleza aí? Agora tá normal. Pronto. Então, veja, a ansiedade, ela não é ruim, mas o excesso dela que é prejudicial. Então, a gente vai fazer uma live aqui, eu fico com um friozinho na barriga para fazer essa live. Eu fico um pouco ansioso para fazer essa live. É normal. Agora, o excesso dela é que é prejudicial, porque isso pode desencadear, por exemplo, uma SPA, que é uma síndrome do pensamento acelerado, né? Então, a ansiedade, ela fica o excesso no futuro, né? Então, tem pessoas que vivem no futuro, né? Os pensamentos somente no futuro, o excesso de pensamento no futuro e deixam de viver o presente. Então, a ansiedade, ela está muito ligada aos pensamentos no futuro. Na depressão, ela geralmente é mais ligada ao passado, traumas do passado, né? Algumas coisas mal resolvidas aí, né? Algumas coisas de infância. Então, a depressão ela é mais voltada ao passado. A ansiedade ela é mais ligada ao futuro. Pensamentos no futuro, pensamentos em excesso no futuro. A gente está vivendo nessa questão da pandemia, como você bem colocou, então é o medo do meu emprego estar garantido, é como que eu vou garantir o plano de saúde da minha família, é como que eu vou pagar a conta do próximo mês, e aí eu fico vivendo esse momento de ansiedade, nessa preocupação insana, e meus pensamentos ficam acelerados, e aí eu não durmo direito, eu não como direito, e aí o que acontece? A imunidade cai. E eu adoeço. Então, veja, não é uma única coisa só. São várias coisas que estão relacionadas. Se eu não durmo bem, eu não me recupero bem. Se eu não me recupero bem, eu vou acordar mal-humorado, né? E aí eu tô com a imunidade baixa. E aí eu não treino. E aí eu como besteira. E aí eu não como nutrientes que vão deixar meu corpo nutrido. Por isso que é nutrientes. Eu faço uma alimentação rica em açúcar, então eu não tenho alimentos que vão me dar ali
os nutrientes que eu preciso para me manter mais ativo, mais saudável. E aí eu venho com o aumento do cortisol, que é um hormônio que compete com a testosterona, né? Se eu tenho mais cortisol, eu tenho mais estresse. E aí, com o aumento desse cortisol, existem dois hormônios, Fábio, chamados leptina e grelina, que são hormônios ligados à saciedade. Então, o meu corpo sinaliza que eu não estou saciado, então eu como em excesso, né? Porque esse hormônio está tendo aí uma dificuldade de levar essa informação ao nosso cérebro, né? Então, a grelina e a leptina são hormônios que regulam a fome e a saciedade. Então, o meu corpo começa a desregular e não entender quando eu estou saciado, de verdade, quando eu tenho fome, né? E quando eu não estou com fome. E aí entra uma outra questão, que nesse momento de ansiedade e tédio, é as pessoas confundirem a fome real com a fome emocional. O que é isso? Uma fome real é aquela fome, Fábio, que meu estômago está doendo, com o passar do tempo ela vai aumentando, aí minha cabeça já dói, eu já tenho um longo período sem se alimentar. Beleza, eu comeria um ovo no lugar, isso é uma fome real. Agora, numa fome emocional, psicológica, geralmente ela é específica. É para um doce, eu tenho vontade de comer um doce específico, eu vou abrir a geladeira e fico pensando o que é que eu vou comer, eu quero mastigar alguma coisa, mas essa fome é mais ligada ao emocional. E aí que fica um exercício que é, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estava pensando antes, que me deu essa vontade de comer algo específico se eu não estou com fome? Porque geralmente isso está ligado aos meus pensamentos. Então, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, o que é que eu estou pensando vai me trazer um sentimento. Por exemplo, eu estou preocupado com minhas contas. Se esse sentimento me dá uma tristeza, eu posso querer utilizar um doce como mecanismo para aumentar a minha alegria. Então, veja, eu estou triste porque eu estou preocupado com as contas. Ah, então vou comer um doce aqui para aliviar esse estresse. E aí eu como doce porque o açúcar ele libera substâncias também do prazer, né? E aí você come o doce para aliviar aquele problema da sua preocupação e aí você está engordando e está comendo por ansiedade, tá? Não é não é uma coisa simples, né? A ansiedade ela não é uma coisa simples. Ela é uma coisa que precisa ser tratada, precisa ter um acompanhamento psicológico também, né? Então, ó, alguém falou aqui, então eu vou parar de pensar. A questão não é parar de pensar, a questão é ter controle das emoções. Aí é que tá. Se você parar de pensar, você vai fazer no automático e não vai saber por que fez. Quando você para pensar, você vai entender o quê? Poxa, por que eu estou querendo comer esse doce? O que é que eu estava pensando antes? Ah, eu estava preocupado com minhas contas. Preocupado com minhas contas emocional. Entende? Então, quando você para pensar, é que você começa a entender do porquê você está fazendo aquilo. Quando você não pensa, você faz no automático. E aí isso vira um hábito. Porque, Fábio, você acorda, você vai escovar os dentes, você não para. Ah, eu tenho que dar 5 escovadas aqui na frente, 4 escovadas aqui atrás, 5 escovadas desse lado, 10 na língua. Você não faz isso. Você simplesmente bota a pasta lá e ó, escova os dentes. Já é no automático. Já é no automático, né? Então, existem coisas na nossa vida que já estão no automático, porque a gente também não para pensar e para analisar. Então, essa ideia de parar para pensar, ela não é uma boa ideia, tá? Então, Fábio, a ansiedade... pode falar. Não, continue. É que tem duas perguntas aqui que eu não vou deixar passar, não. Só para deixar as pessoas ligadas aí. Vou colocar aqui. Tá, pode continuar. A internet não está colaborando hoje. Eu peço desculpa a vocês aí, meu Fábio. A gente pode marcar uma outra live até para compensar essa falha aqui. Mas, então, para finalizar, o exercício físico ele contribui na ansiedade pela liberação dessas substâncias. Dopamina, serotonina, substâncias que vão dar a sensação de prazer, né? Então, você vai diminuir um pouco essa tensão, né? Você vai aliviar um pouco essa carga emocional e o exercício físico vai contribuir nessa parte das substâncias bioquímicas, né, que vão liberar aí a sensação de prazer, de bem-estar,
vai diminuir essa preocupação, né? E você vai conseguir aí também ter um pouco mais de momentos, né, que você possa pensar também de que de fato é essa fome, se ela é real, se ela é emocional, né? Porque quando a gente não para para pensar, a gente faz no automático. E quando é no automático, a gente não tem o controle das ações. Então é muito importante a gente assumir o controle. O exercício físico é muito bom para pensar também. Né? Uma corrida, quem nunca fez uma corrida e estava pensando quando já viu, poxa, 15 quilômetros. A galera do pedal faz muito isso. O cara tá começando aqui a pedalar, tá pensando na vida, tá com um fonezinho ali, daqui a pouco o cara já tá lá em Jauá. O cara, porra, já tô em Jauá e vai voltar. Então, assim, é uma terapia também você fazer o exercício físico, né? Uma corrida, uma bike, um treino na academia, um treino em casa, além, é claro, das substâncias, né? Dos hormônios que são liberados do prazer por conta do exercício físico. Fala aí, Fábio, que a galera tá mandando bala aí. Então, teve duas perguntas aqui. Me desculpe que eu não vou lembrar quem foram as pessoas, mas eu consegui anotar. É uma sobre hérnia de disco, Tá. se tem restrição para fazer exercício, e que tem tireoide, também tem restrição. Bom, sobre a hernia de disco, Fábio, a restrição são exercícios, por exemplo, de flexão de coluna. Tem que ver onde é essa hérnia. Geralmente, né, as hérnias são a maior parte é na região lombar, tá? Então a gente Isso, tem, é na lombar. É na lombar. A pessoa escreveu na pronto, a lombar. gente tem, quando uma hérnia é na cervical, geralmente ela vem assim, C alguma coisa. Então a gente tem 7 vértebras cervicais. Então vai ser C7. Se for C7, por exemplo, isso quer dizer que a minha hérnia é na 7ª vértebra da cervical. Se for na C3, isso quer dizer que minha hérnia é na 3ª vértebra da cervical. Se for na torácica, aí vem na T. Então a gente tem cervical, torácica, lombar e sacro, né? E o cóccix. Então, quando é uma hérnia na torácica, vai vir assim, T alguma coisa. Pode ser T3, são 12 vértebras torácicas. Então pode ser T3, T5, T6, T7, né? E quando é na lombar, geralmente vem descrito assim: L1, L2, L3, L4, L5. Então, quando alguém tem uma hérnia, por exemplo, na 4ª vértebra lombar, vai ter lá uma hérnia na L4. Geralmente é assim que vem nos diagnósticos, né, nos exames. Então, quais são os perigos aí? Aqueles exercícios de abdominal tradicional, que são exercícios de flexão de coluna, ele vai, vamos supor que ele vai, vamos pensar num biscoito, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, num Oreo, tá? Tipo um biscoito, vamos pensar num biscoito. Esse azulzinho aqui é como se fosse um babalu, né? Aquele líquido dentro do biscoito, né? Esse núcleo, esse líquidozinho, é chamado de núcleo pulposo, tá? Ele serve para amortecer os impactos aí da cartilagem. Então, quando eu faço essa compressão, esse líquido vem aqui para trás e pressiona o nervo atrás da minha vértebra e eu sinto dor, tá? Então, os exercícios de flexão de coluna, eles podem aumentar a compressão, eles podem aumentar a dor. Por quê? Porque aumento essa compressão nos nervos que passam por trás da minha coluna, tá? Então, evitar exercício de flexão de coluna, exercício de rotação, né? Quais são os exercícios abdominais indicados? As pranchas frontais, prancha lateral, né? Esses exercícios de manobra de brace, né? Que você faz, que é o chamado de LPF, né? Esses exercícios de fortalecimento da região do core, do abdômen, os músculos do multífidos também, são excelentes exercícios que você pode trabalhar. Esses exercícios abdominais tradicionais, eles são prejudiciais para pessoas que têm hérnia lombar, tá? Então é importante fazer exercícios de estabilização, né? E aí, a partir do momento que você for avançando, vai escolhendo outros exercícios que vão trazer os melhores resultados, porque esses exercícios podem agravar a lesão, tá? Precisa de cirurgia, que isso fique claro, tá? E a outra pergunta foi sobre o que, Fábio? A segunda pergunta foi sobre Tireoide. tireoide. Isso, mas já pintou mais duas aqui, sobre diabetes. E a Leila perguntou com relação a... Ela tem dificuldade de perder peso Tá. ao longo dos anos.
e ela não consegue entender por quê. Tem que ver isso aí. Agora, ó, sobre a tireoide, geralmente as pessoas tomam alguns medicamentos, né? Dependendo da tireoide, geralmente é o Puran T4. Se você toma um medicamento, tá tudo ajustar os treinos, precisa ajustar a alimentação, porque se você tem uma tireoide, né, uma hipotireoide ou hipertireoide, se você está tomando medicamento e já está ajustado, esqueça. Só treinar agora e se alimentar. O problema hormonal já foi resolvido, tá? Então, muitas pessoas, elas dizem que têm dificuldade de emagrecer por conta da tireoide, né? Mas ela só vai ter essa grande dificuldade se a tireoide não for controlada, tá? Se ela não for controlada, aí sim vai ter dificuldade. Se a pessoa não toma nenhum medicamento, não tem um controle com o endocrinologista, aí sim vai atrapalhar. Mas sendo controlado, tá tomando medicamento, não vai atrapalhar não. Qual foi a outra pergunta, Fabão? Com relação à diabetes, Qual foi a pergunta? se quem tem diabetes se tem restrição a fazer exercícios? Depende, porque assim, ó, a gente tem dois. Tá surgindo estudos até do tipo 3 da diabetes, mas basicamente, né, os dois tipos que a gente mais conhece é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, geralmente são as pessoas que já nascem com isso, né? Por quê? O pâncreas, ele não produz insulina suficiente ou ele não produz, tá? E aí ela tem que fazer o uso da insulina. Beleza? Essa é a diabetes tipo 1. Então, aqueles indivíduos que têm que fazer o uso da insulina, a agulhinha, tá? Então, os indivíduos que têm diabetes tipo 1 são aquelas pessoas que já nasceram com um problema de diabetes, né? O pâncreas, ele produz a insulina insuficiente ou ele não produz. A diabetes tipo 2, ela é uma diabetes adquirida, né? Então, isso vem por estilo de vida, né? A pessoa não treina, muitos carboidratos refinados, né? Uma alimentação desregulada, sendo um fator diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 1, ela já é inata, né? A pessoa nasce adquirida. Qual que é a restrição? Geralmente, né, se você faz o uso do medicamento, você tem que ver que se a insulina está abaixo, né, de um determinado valor, não é recomendável que você faça o exercício físico, tá? Eu não vou dizer valores aqui porque isso vai variar, mas existem valores na literatura sobre isso, tá? Então, eu não quero falar aqui de valores para não ficar com a prescrição e a pessoa fazer as coisas por conta própria, Fábio. Mas, desde que controlado, você pode fazer exercício físico tranquilamente, tá? Só precisa ver um profissional que ele vai te orientar, né, e vai prescrever o seu treino. Mas existem na literatura os valores, as recomendações direitinho. Não sei se tem algum livro aqui, tinha um livro só sobre diabetes aqui para mostrar, mas você tem que ter sua insulina, se você é insulino dependente, né, para um momento de crise. Alguns diabéticos, eles já andam com açúcar lá, eles já andam, né, prevenidos com sua insulina, né, para fazer um treino, pode ter uma hipoglicemia, já tomar. Então, existem valores que são recomendados para quem, por exemplo, está no limite abaixo do que é o recomendável para treinar. Aí a pessoa não treina, ingere um carboidrato, aguarda um pouquinho de tempo, e aí quando a insulina chegar nesses valores que são recomendáveis, aí você pode treinar, tá? Existem valores na literatura sobre isso seguros, tá? Então você precisa procurar um profissional para ajustar isso, beleza? Qual foi a outra pergunta, Fabão? Tem uma pergunta que já estava foi solicitada por um seguidor nosso, e aí o Joilson, que também está agora aqui presente na live, ele também perguntou a mesma coisa. Ele é atleta de futebol de fim de semana, atleta amador, e ele pergunta qual a recomendação, já que ele está muito tempo parado, nesse retorno que a gente nem sabe quando vai ser, né? A questão aí do atleta amador é o risco, né, da lesão, né? Então, quando você é um atleta de final de semana, você é mais susceptível a lesões do que uma pessoa que está treinando de forma regular. Veja,
Você treina, Fábio, 2, 3 vezes na semana e no domingo joga lá, pega o baba, né? Joga o futebol. Você está, durante a semana, preparando o seu corpo para essa intensidade maior. Agora, quando eu não treino durante a semana, quando eu só jogo final de semana, só no domingo, eu estou dando ali um estímulo ao meu corpo, né? No domingo, passo 6 dias sem dar nenhum estímulo para treinar ali. Então, eu estou aumentando o risco de lesão. Por quê? Porque eu não tenho uma regularidade. Eu vou ser, tipo, é como se uma pessoa fosse um eterno iniciante no treino, sabe? Ele não evolui. Então, o risco de lesão é muito grande, porque o corpo não está preparado e você não sabe qual que vai ser o ritmo daquele jogo, por exemplo, falando de futebol aqui. Se a gente pegar um baba, né, Fábio, um baba mais leve, mais suave, é de boa. Mas se eu vou para um campeonato nesse domingo e o baba é pegado, o meu risco de lesão é maior, a correria é maior, o baba é mais intenso. Então, o meu risco de lesão é maior, tá? Então, o ideal é que você tenha uma preparação, que você treine ao longo da semana, para que você se prepare, porque você não sabe qual vai ser o nível de exigência desse baba. Tem baba que é mais leve, que é mais tranquilo. Tem outros que é faísca, é 45 minutos, 2 tempos. Tem baba que é 20, 20. Então, assim, depende, tá? Agora, se você faz isso só no domingo, o risco de lesão é maior. Né? E quanto maior fator de risco você tiver, por exemplo, a obesidade, o fator idade, né? A gente tem muito essa questão de infarto, né, Fábio? Pessoas que infartou jogando bola, pessoas que infartou fazendo exercício físico. Então, assim, é muito importante, primeiro, que você também faça um check-up, passe por um cardiologista, né, para ver como é que está a sua saúde, seu coração aí, faça um eletro, um eco e tal, passe por um cardiologista, saber se você não é hipertenso, né, porque se você está num baba pegado, né, Fábio? Toma lá uma sacola, a galera zoa lá no pé, você começa a se estressar, a pressão subir, aí não vai dar certo. Verdade, verdade. Só agradecer a galera que está aqui com a gente fazendo essa live. Brigadão de coração por estar dividindo esse tempo Isso mesmo. conosco. E quem acompanha o Felipe aí que está primeira vez aqui no nosso canal da equipe Go UFC, terminar e dar uma olhada no nosso conteúdo lá. Se gostar, fica com a gente, tá bom? Beleza. Então, Felipe, uma pergunta agora, na realidade, eu vi no seu Instagram um post falando sobre a cinta modeladora. Sim. E aí, e você tem um treino específico para isso. A gente vai chegar lá na frente falando sobre o treino, mas essas pessoas que usam a cinta modeladora ou que têm interesse em utilizar, ela traz resultados ou não? Dinheiro jogado fora, Fábio. O corpo não é uma massa de modelar, não é aquela massinha de modelar da Faber-Castell. Não funciona, tá? Por que que não funciona? A ideia por trás era antigamente, né? Era do aumento da temperatura corporal no local. A pessoa botava a cinta, né? Aumentava a temperatura corporal daquele local. Quando a pessoa tirava a cinta, estava ali molhado de suor, né? Mas suor não é sinônimo de emagrecimento. Suor quer dizer que você está desidratando, tá? Que você está eliminando sais minerais, tá? Então não é quanto mais suado eu estiver, mais magro eu estou. Não funciona assim, tá? A outra coisa é em relação a modelar o corpo, né? Existia, né, há muito tempo atrás, ainda existe em alguns lugares, umas tribos, Fábio, que a galera botava umas argolas no pescoço que comprimia e ficava com aquele pescoção de girafa fina, sabe? E aí a galera começou a pegar essas ideias da cinta modeladora. Só que quando a gente já tem os nossos ossos fechados, né, todas as epífises fechadas, isso não funciona. Isso teria que ser desde criança, né? Quando seus ossos ali estão em formação, né? Aí você usar uma cinta para quem sabe, enfim, é perca de tempo, tá? Quando você faz essa cinta comprimido, né, na região da barriga, você diminui o fluxo sanguíneo na região, isso atrapalha no emagrecimento. Por quê? A gente tem que fazer 2 processos para emagrecer. Primeiro, que é a lipólise, que é a quebra da gordura, tá? E depois da lipólise, a gente tem que fazer a oxidação, que é a queima da gordura. Então, primeiro a gente quebra, depois a gente queima. Só que para essa oxidação ocorrer, eu preciso de sangue passando nessa região para pegar esse fluxo sanguíneo aí, arrastar, né, essa lipólise, essa gordura que foi oxidada, essa gordura que foi quebrada,
para gerar, né, aí num treino, por exemplo, gerar um processo de oxidação de gordura, queimar essa gordura. Quando eu estou com a cinta, eu diminuo o meu fluxo sanguíneo nessa região e isso vai atrapalhar, inclusive, o meu emagrecimento. Porque se eu não tenho sangue passando ali para fazer essa varredura da gordura que foi quebrada, eu não consigo oxidar essa gordura. E como é que a gente elimina a gordura? Basicamente, é em troca gasosa. É no processo de respiração. Eu absorvo oxigênio, libero CO2. Esse é o processo de queima de gordura através dos alvéolos, né, do pulmão. Eu faço esse processo de oxidação. Agora, claro, se eu ficar aqui só respirando, eu vou emagrecer. Não, não existe, porque é insuficiente, né, esse estímulo. Então, eu preciso de atividade, eu preciso de reações enzimáticas, eu preciso botar meu corpo em atividade que seja suficiente para gerar essa lipólise, que é essa quebra de gordura, e que essa quebra se transforme em uma oxidação. Isso entra também, Fábio, na questão daquela técnica chamada criolipólise. Muita gente já fez a criolipólise. O que é criolipólise? É um congelamento da gordura. Ela faz a quebra da gordura, beleza? Alguns estudos trazem isso, que ela faz a quebra. Mas ela não garante a oxidação. Ou seja, eu quebro a gordura, mas eu não a elimino. Então, se eu não a elimino, o que é que acontece? Essa gordura volta a ser reabsorvida. Então, por isso que não funciona, tá? Aí você fala assim, então você tem que fazer criolipólise e treinar. É igual, Fábio, alguém chegar assim e falar assim para você, ó, Fábio, deixa eu pegar aqui um negócio. Criei aqui um negócio para você, emagrecer. Eu criei um negócio aqui para você acabar com a sede. Essa pílula aqui, ó. Isso aqui, Fábio, é uma pílula para matar a sede. Como é que funciona? Você vai tomar ela e vai beber com 2 copos d'água. Aí eu te pergunto, o que é que matou a sede? Foi a pílula ou a água? Rapaz, Assim e aí funciona, tá? Então, essa questão da cinta modeladora, esquece. Não funciona. e tem uma seguidora aí, Leila, que ela confirmou que ela já teve cinta, uma cinta de borracha, e não funcionou. Então, Ô, galera, Fábio, tá aí. Fábio, essa da cinta eu gosto pra caramba. Eu procuro aqui, mas eu não tenho aqui agora. Tu lembra daquele negócio que a gente bota no braço para correr, que bota o celular e o fone? Sim, sim. Aquela cinta do braço? Se cinta Eu sei. modeladora funcionasse para modelar a cintura, então se eu botar aquilo no braço, eu vou ficar com o braço fino. Boa, velho. Mas então, ó, eu tenho uma seguidora nossa aqui, Milena, inclusive ela me permitiu que eu falasse sobre ela. Ela perdeu 30 quilos, eu não lembro agora exatamente em quanto tempo, à base de dieta e exercícios. E aí eu fui fuçar que você tem um treino online, as pessoas que estão agora sedentárias, ou sedentárias, assim, desculpa, estão paradas, né? Estão na quarentena, então com limitações para fazer treino. E eu queria que você falasse sobre o seu treino online. Quem quiser, como é que faz, como se inscreve. Eu tenho esse programa, né, que é a assinatura do programa de treino em casa. Eu vou colocar ele também para academia assim que passar essa pandemia. Eu não recomendo a treinar em academias nesse momento, porque diversos estudos têm comprovado que é também um local de maior disseminação aí, mas veio do Covid. Então, o que acontece? Os treinos em casa que eu tenho são separados por níveis. Então, eu tenho treino para iniciante, treino para intermediário e treino para avançados, tá? Uma pessoa que é iniciante, do zero, desculpa, Fábio, há 3 meses treinando de forma regular. Então, se você é sedentário, né? Nunca treinou, ou tem até no máximo 3 meses treinando de forma regular, você é iniciante. Se você tem do 4º mês a 1 ano treinando de forma regular, certinho, sem faltar muito e tal, aí beleza, você é o intermediário. Se você já tem mais de 1 ano de treino regular, já conhece, já treina, já está muito tempo treinando, beleza, você já é um avançado, aí você escolhe esse treino. Então, na plataforma, eu tenho um treino para todos os níveis. Iniciante, intermediário e avançado. E aí, a cada mês, eu subo treinos novos para todos os 3 níveis. Então, todo mês tem um treino novo para iniciante, um treino novo para intermediário, um treino novo para avançado. Você pode fazer em casa,
A gente vai utilizar só coisas que você tem em casa como equipamento, tá? Você treina a hora que quiser, você não precisa sair de casa para treinar. Você pode fazer aqui 30 minutos de treino, tá? Se você é iniciante, eu tenho um treino para 3 vezes na semana. Geralmente o intermediário eu boto 4 vezes e o avançado de 5 a 6 vezes, tá? No máximo. Mas assim, o valor do programa, né? R$ 49,90 assinatura mensal e R$ 137,00 trimestral. Então a pessoa pode fazer aí R$ 49,90 ter esse treino todo mês ou pagar R$ 137,00 e todo mês ter esse treino por 3 meses e depois renova automático, tá? Que é uma assinatura. E se ela quiser cancelar, cancela a hora que quiser também. Além disso, eu tenho um grupo, né, que é dos alunos do Telegram e toda segunda-feira eu dou uma aula ao vivo, tira dúvidas. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre algum exercício, sobre algum tema, sobre algum movimento, a gente faz essa aula no Zoom, eu vejo o aluno fazendo, corrijo o movimento, porque não é só para escrever o exercício, Fábio. A gente precisa também ter esse acompanhamento para saber se a pessoa está fazendo certo, tá? Eu criei esse programa por conta da pandemia, né? Muitas pessoas não podem pagar o acompanhamento personalizado comigo, a consultoria, por exemplo, onde eu faço toda uma avaliação postural, eu prescrevo treino individual. Então, o que é que eu fiz? Peguei o que a literatura tem, o que as evidências científicas têm, né? O que ela traz para o emagrecimento, para mulheres, e aí eu peguei, prescrevi os treinos baseados por níveis. Então, a pessoa escolhe o nível que ela está, ela vai fazer o treino baseado no questionário, né? Dos níveis de aptidão que ela está, ela vai fazer o treino dela de acordo com o seu nível. A partir do momento que vai evoluindo, ela vai avançando de nível, tá? E aí, depois da pandemia, se alguém quiser me contratar para um serviço individualizado, a gente faz também. Mas a gente não pode deixar as pessoas desassistidas nesse momento, né? A ansiedade está batendo, as pessoas estão engordando na pandemia, né? As pessoas estão se separando na pandemia, as pessoas estão entrando em depressão na pandemia. Então, a gente precisa criar alternativas que essa pessoa também consiga gastar energia. Fábio, eu tive a live com a Salma, né? Que eu vi também aqui sua live com ela. Eu tive a live com a Salma e, cara, as mães também estão sem saber o que fazer com os filhos. As crianças também têm ansiedade. As crianças também querem sair. Tá uma situação difícil para todo mundo, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Tá difícil controlar os filhos dentro de casa. Tá difícil manter uma rotina. Tá difícil ter horários para dormir. Né? A gente que é adulto acorda tarde, almoça mais tarde. Né? A gente está preocupado com outras coisas, com conta para pagar. A gente não dá atenção devida também. Então, assim, é uma cascata de situações novas que estão acontecendo que reflete também nas nossas emoções, né? Aí a gente vai chegar para uma pessoa e falar assim, não coma, faça dieta, treine todo dia. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que cada um tem uma realidade. Eu sou totalmente contra as dietas restritivas, sabe? Sou totalmente contra essa ideia de que exercício tem que ser 1 hora por dia, tem que ser todo dia. A gente primeiro... Então, Pode falar. isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Tem um tempo determinado? Eu faço exercício 1 hora por dia, você faz 30 minutos. Como é que funciona isso? Não existe. O treino, Fábio, ele é baseado de acordo, por exemplo, nesse meu programa, eu boto de acordo com o nível de treino da pessoa, né? Se ela é iniciante, intermediário ou avançado. Meus treinos, eles duram geralmente 30 minutos. Tá? Com 30 minutos eu consigo dar o estímulo suficiente na musculatura dela para que ela tenha os efeitos fisiológicos que ela queira, né? Que é, por exemplo, uma pessoa que está buscando emagrecimento. Eu consigo, em 30 minutos, dar o estímulo suficiente para que a pessoa tenha o resultado que ela espera. Isso a literatura já mostra, né? Os estudos já mostram. Só que o que acontece, Fábio? As pessoas elas confundem esforço com eficiência. Elas acham que quanto mais treinar, mais resultado vai ter. E não é assim que acontece, tá? Quanto mais certo você treinar, mais resultados você vai ter. E é por isso que tem gente que está na academia há mais de 1 ano e não emagrece, aí chega uma pessoa com 3 meses ali e tem um resultado que ela não teve em 1 ano. E aí ela fala o quê? Essa pessoa está tomando bomba, essa pessoa está tomando alguma coisa, o que, que ela está fazendo. Enfim, existe uma diferença entre treinar mais e treinar certo, tá? Então a pessoa faz um treino de 2 horas, sai morto, Fábio, né? A sensação, a percepção ali de cansaço lá em cima. Mas ela só está cansada. Esse treino não foi eficiente.
Pelo contrário, ele pode ser até prejudicial. E por conta dessa pandemia, quais são os exercícios indicados? Os exercícios que são de intensidade moderada. Se eu faço um exercício, Fábio, de intensidade muito alta, por muito tempo, por vários dias, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma queda da imunidade transitória. E nesse período da queda da imunidade, eu posso gripar. Aí eu te pergunto, se eu gripar nesse momento de Covid, vai ser complicado, porque eu não sei se eu estou gripado ou se eu estou de Covid. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir no hospital, eu vou ter que fazer um teste. E aí, nesse período que eu vou no hospital ou numa UPA, algum lugar procurar para fazer um teste, eu posso me contaminar. Né? Eu faço um treino em excesso e eu posso me machucar. Aí eu te pergunto, esse é um momento para a gente procurar um hospital por conta de uma negligência? Não é o momento, tá? Então a gente não pode confundir esforço com eficiência. Há uma grande diferença. Não é quem treina mais, é quem treina certo, tá? Tem um estudo, inclusive, Fábio, que foi feito com maratonistas. A maioria dos maratonistas, pós-maratona, eles têm infecções do trato superior. O que é isso? Por exemplo, sinusite, rinite, ou eles gripam, né? Por quê? Porque é um exercício extenuante, de longa duração, e vai dar uma queda da imunidade após isso. Tem estudos que mostram que é de 3 a 6 meses para se recuperar de uma maratona. Né? Uma maratona são 42 quilômetros. Né? Então, assim, não é quem treina mais, é quem treina certo, é quem treina melhor. Tá? Então, você... É igual assim, Fábio, você tem uma ferramenta, né? Você vai bater uma falta. Equipe Gol, a gente tem que falar de bola. Você vai bater uma falta, Fábio, né? Fábio vai bater uma falta. Fábio bateu a falta no travessão. Pô, beleza. Tem outra falta. Fábio vai bater a falta. Pô, bateu lá no travessão, no mesmo lugar, Fábio. Pô, no travessão. Tem uma terceira falta. Fábio vai bater a falta. Pô, no travessão. De novo, no mesmo lugar. Aí eu te pergunto, você foi preciso? Foi. Você bateu a falta 3 vezes no mesmo lugar. Mas você fez o certo? Não, que o certo seria o gol. Então, veja, há uma diferença entre ser preciso e fazer o certo. Não é porque você está treinando que você vai ter resultado, tá? Então, assim, não é quem treina mais, é quem treina certo. Não é quem bate a falta no travessão, é quem bate no gol, tá? Você pode bater 10 faltas no travessão. Se eu bato no gol, meu amigo, já foi. É o que importa. A minha meta foi concluída. Agora, a não ser que o objetivo seja quem bate mais falta no travessão. Aí, beleza. Entende? Então, assim, cavar bem no lugar errado é cavar mal. Não adianta você ter uma pá, né, ter um tesouro. Né? Imagina um tesouro. Você está aqui com a pá cavando. Ó, melhor pá do mundo. Cava, 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 cava. E nada desse tesouro. Você está cavando bem, tem o melhor instrumento. Aí vem uma pessoa, Fábio, do seu lado, com a mãozinha, cava aqui, ó. Pum, o tesouro tá lá. Ela cavou com a mão. Ela não tinha a melhor ferramenta, mas ela estava fazendo o que era certo, no lugar certo. Então, cavar bem no lugar errado é cavar mal. Então, não é treinar mais, é treinar certo. Eu gosto de fazer essas analogias para ficar um pouco mais claro, né? E as pessoas entenderem. Porque o treino, ele passa a ser algo punitivo, Fábio. As pessoas se entopem de comida no domingo e na segunda ela fala assim, ó, eu tenho que treinar para queimar a pizza de domingo. E aí ela se acaba na esteira, Fábio. Perdendo tempo. Se acaba na esteira. Olha o que ela tá botando na mente dela. Eu estou me punindo porque eu comi uma pizza no domingo. E aí o treino passa a ser algo punitivo. Ele deixa de ser algo prazeroso. Ele passa a ser algo, né, que você tem que fazer por uma obrigação, porque você cometeu um erro. E aí, meu amigo, isso não vai ser duradouro a longo prazo, porque você vai comer a pizza todo domingo. E aí na segunda você vai falar assim, ó, não vou treinar. Ah, não vou não. Já comi a pizza ontem, enfiei o pé na jaca, amanhã eu vou. Aí na terça, Fábio, choveu. Ah, não vou não, choveu. Na quarta, Fábio, você ligou pro brother, Felipe, bora treinar. Eu falei, porra, Fábio, hoje eu tô cheio de coisa pra fazer aqui, velho. Não vai dar não. Aí na quarta você não treinou. Na quinta o brother falou, Fábio, bora tomar uma. Você falou, pô, velho, vou treinar. Aí você, tá, bora, toma uma. Na sexta você fala assim, porra, não treinei a semana toda, eu vou sexta, meu irmão. Só segunda agora. E aí o que era um dia ruim, virou 7 dias. E aí é mais fácil você desistir.
né? Então, o que era um dia ruim virou 7 dias ruim e isso vai ser mais fácil você desistir. Então, enfiou o pé na jaca, na próxima refeição já volta para sua dieta. Vai treinar, faça seu treino normal, não precisa treinar em excesso, não vai queimar calorias em excesso. Volte para o seu treino normal, sua rotina normal. Você tem que evitar, né, que essa rotina, né, que esses de vez em quando virem um hábito. Porque, Fábio, se eu falo para você assim, Fábio, tu bebe, aí tu fala assim, pô, Felipe, eu bebo de vez em quando, assim, final de semana. Tu bebeu final de semana passado? Bebi. Retrasado? Bebi. E há, sei lá, 7 semanas atrás, bebi. Se é todo final de semana, não é de vez em quando. É todo final de semana. Isso não é exceção. Se é todo final de semana, é regra. Então, se você come uma pizza todo domingo e você fala que eu como uma pizza de vez em quando, esse todo domingo não é de vez em quando. Ele é todo domingo. Ele já é uma regra. Então, a gente tem que entender a diferença também de o que é exceção e o que é regra, né? Às vezes a gente diz uma coisa que é exceção, mas na verdade ela já virou um hábito, já é uma regra na sua vida. Se eu bebo todo final de semana, eu digo que eu bebo só final de semana, eu tô certo, eu bebo só final de semana. Mas se é todo final de semana, é uma regra, né? Então, assim, você bebe, bebo só final de semana. Beleza, mas é todo final de semana, então isso já é uma regra. Já é uma realidade. Já está no automático. E aí que entra aquela questão dos nossos pensamentos. Quando a gente não tem consciência daquilo que a gente faz, a gente passa a colocar aquilo como um hábito, ele é internalizado e vira uma rotina, né? Então, essa é a ideia, né? A gente, primeiro, se questionar, entender as coisas como estão acontecendo. A gente está vivendo uma nova realidade com essa pandemia. Não existe mais normal. É o novo normal que chamam, né? É uma nova realidade. A gente precisa se readequar, né? A gente precisa também buscar outros meios de qualificação também, né? Aqui já falando para uma vida como um todo, né? Não é só questão de emagrecimento. E por que eu digo isso, Fábio? Porque se um lado da sua vida vai mal, pode ser que todo o resto vá mal. Se eu tenho um problema no meu trabalho, né? E eu estou estressado no meu trabalho, e eu chego estressado em casa, e eu como estressado, e eu quero comer algo para aliviar o meu estresse. Veja, é uma coisa só. É só o meu trabalho que está tirando todo o meu sossego, toda a minha rotina. Se eu estou com um problema no meu relacionamento, eu como a mais por isso, eu não treino por isso, né? Então, veja, é uma área que está atrapalhando todas as outras áreas. Está tudo ligado, né? Então, a gente tem que ver como é que está o nosso espiritual, como é que está a nossa relação com as pessoas, a nossa social, como é que a gente está em relação à nossa alimentação, como é que a gente está em relação ao nosso treino, como é que a gente está em relação ao nosso sono, né? Então, não é uma única coisa, é multifatorial. Então, eu costumo, para finalizar, Fábio, aqui, eu costumo falar assim, qual é a única coisa que você pode colocar em prática hoje que vai te levar ao próximo nível, ou próximo ao seu objetivo? A única coisa simples que você pode ajustar que vai te levar ao próximo nível. Essa é uma pergunta que eu gosto de deixar para as pessoas chegarem aí à reflexão. Bem simples, bem fácil de fazer, tá? Porque não é uma única coisa só. Tem muita coisa envolvida. Felipe, a gente tem um minutinho só. Eu queria agradecer a você. Muitos mitos caindo aqui nessa live, é importante. Quem gostou aí do Felipe, entra lá no Instagram dele. Tem altas dicas, quiser fazer o treino online, se inscreve lá com ele. Eu queria agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente nessa uma hora. Muito bom, Uma hora. Eu sempre digo isso, que o tempo é algo precioso e você não tem como dividir e cobrar amanhã. Então, quem ficou aqui, gratidão eterna. Continuem se cuidando. Eu quero ver agora um monte de aviãozinho subindo aqui, ó, de agradecimento a Felipe. E você, Felipe, tem 30 segundos para deixar o seu boa noite. Só te agradecer pelo convite, agradecer a presença de todas as pessoas que ficaram com a gente aqui, né? Essas 30 pessoas que passaram por aqui, que ficaram constantemente, né? Agradecer a cada um de vocês, porque vocês estão dando para a gente algo que é mais caro do mundo, que é o tempo, tá? Então, o tempo, ele é algo mais caro que você tem. Então, obrigado pelo seu tempo, por estar compartilhando com a gente aqui esse momento.
Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você, Fábio. Estou à disposição. Qualquer coisa, só mandar lá no Instagram. Valeu, galera. Obrigadão, gratidão. Fiquem em casa. Um forte abraço. Tamo junto. Abraço, irmão. Valeu.